Vitor Pereira corre risco de demissão no Corinthians depois de protestos de torcidas organizadas? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e conta também sobre Marcos Paulo, atleta revelado na base do Fluminense, pertence ao Atlético de Madrid e teve contato com 3 clubes brasileiros e já tem acerto fechado com um dos times daqui, você vai saber daqui a pouquinho. Falo também sobre Endrick, que virou o xodó do mercado publicitário. E o Flamengo, o presidente Rodolfo Landim admitiu que vai construir um estádio para no mínimo 100 mil pessoas. Vou falar ainda sobre Botafogo, sobre Cruzeiro, as últimas do mercado de transferência, São Paulo e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ative também as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E na Smash você tem vários cupons e promoções para aproveitar a melhor aposta. Nessa terça-feira começa uma rodada da Série B com jogos às terças, ou na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O fechamento da rodada tem nada mais, nada menos do que Grêmio e Cruzeiro no sul do país. Na Copa do Brasil também já dá para apostar. A partir de quarta-feira, partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil, teremos Fluminense e Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e Atlético Goianiense na quinta, América e São Paulo em Belo Horizonte. Você não vai ficar fora dessa, tenho certeza, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar com a Smash. Fechado? Bora começar o giro de notícias com a primeira informação de que o Atlético Mineiro quer a continuidade de Cuca para 2023. Ele volta ao Galo com um contrato curto somente até o fim da atual temporada. O presidente Sérgio Coelho já afirmou que gostaria de contar com o Cuca para o próximo ano, mesmo depois da eliminação da Libertadores, e a chance bem pequena de conquista de título. O Galo está 13 pontos atrás do líder Palmeiras. Bora falar que Ferrarese, zagueiro venezuelano, foi apresentado pelo São Paulo nessa segunda-feira e explicou o motivo de uma camisa dele pequeno com a camisa do tricolor. Ele falou que o pai dele de vez em quando dava camisas para ele e o São Paulo, na época campeão mundial, serviu de presente para o atleta que, na época só uma criança, gostava bastante de usar a camisa do São Paulo. Perguntaram a ele se voltar da Europa para jogar no Brasil era um retrocesso. Ele disse que não, que é um passo à frente na carreira, está muito contente em defender a camisa do tricolor. Bora falar sobre o Atlético Paranaense, que desmentiu nessa segunda-feira um boato de que surgiu nas redes sociais. O boato dava conta de que os palmeirenses não teriam direito a ingressos na partida semifinal da Libertadores da América. Você sabe que Atlético e Palmeiras se enfrentam. O Atlético garante que vai colocar à venda ingressos para o torcedor do Palmeiras como visitante e espera o mesmo na partida do Allianz Parque. Para fechar o giro de notícias, contar que o goleiro Bruno, lembra dele? Já arrecadou mais de R$2.000 em uma vaquinha online depois das 12 primeiras horas. Ele está fazendo essa vaquinha online com a intenção de arrecadar R$90 mil para pagar pensão ao Bruninho, filho dele, com Elisa Samúdio. Bora falar agora sobre Neymar e Mbappé. A treta do último sábado dentro de campo por causa da cobrança de pênalti segue rendendo e, de acordo com o jornal L'Equipe, o técnico do PSG já convocou uma reunião a portas fechadas com os atacantes e também com o diretor de futebol Luiz Castro. O Christopher Galtier, que é o técnico do PSG, quer tentar colocar panos quentes nessa história. A briga começou porque o Mbappé, que bateu um pênalti aos 21 minutos e perdeu, gostaria de bater também um pênalti que surgiu aos 41 do primeiro tempo. O Messi tinha a bola, deu na mão do Neymar, o Neymar foi bater e o Mbappé tentou convencê-lo a desistir da cobrança para que o Mbappé pudesse bater de novo. O Neymar não permitiu, fez a cobrança e o Mbappé, durante essa mesma partida, teve outro gesto bastante triste. Contra-ataque do PSG, ele pede a bola, não recebe e desiste da jogada. O PSG, mesmo sem o Mbappé, segue na jogada e quase marca um dos gols. Na vitória por 5-2, o Mbappé parece ter mudado bastante, especialmente depois da renovação do contrato. Queria saber a sua opinião, quem joga mais bola, Neymar ou Mbappé? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Seguindo com o giro de notícias ou com informações da segunda-feira, as últimas do Botafogo, que tem mais 2 reforços garantidos. Júnior Santos, que havia desembarcado nesse domingo no Rio de Janeiro, passou por exames médicos e foi anunciado pelo Botafogo. Atacante, que pode ser centroavante, mas atacante de lado de campo também. Última temporada dele no Brasil em 2019 pelo Fortaleza. Na oportunidade foram 10 gols em 27 partidas. Havia se mudado para o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, emprestado ao Botafogo até dezembro. Esse contrato pode ser prorrogado até metade do ano que vem. Júnior Santos
que chega para fazer sombra ao Tiquinho Soares, outro reforço dessa janela de transferências. Por falar em reforço e Botafogo, queria contar que Lucas Perry deve ser anunciado nas próximas horas como novo goleiro do Bota. O clube do Rio de Janeiro já chegou a um acordo com o São Paulo. Haverá uma compensação financeira ao tricolor para a liberação do PR de forma antecipada. O goleiro, que não estava nos planos do São Paulo e estava emprestado ao Náutico até janeiro do ano que vem, vai ficar em definitivo no Botafogo. São Paulo recebe uma compensação financeira e abre mão de qualquer percentual de venda futura. Foi dessa maneira que Botafogo e São Paulo se acertaram. Bora falar agora sobre as últimas do Cruzeiro. Cruzeiro com 2 reforços. Um deles para o time sub-13, se é que dá para chamar de reforço. Explicar essa história que é legal. Você deve ter visto recentemente a imagem de um jogo entre crianças, de um menino que dá 3 chapéus nos adversários e marca um golaço. Esse menino se chama Davi Luiz e ele recebeu um convite do Cruzeiro para iniciar um período de treinos no sub-13. A apresentação dele aconteceu nessa segunda-feira no CT da Toca 1. Curiosidade, o Davi Luiz, mesmo tão jovem e sem experiência, foi assediado por vários outros clubes do futebol brasileiro, entre eles o Atlético Mineiro. Ronaldo Fenômeno e sua equipe foram mais rápidos e conseguiram levar o Davi, que vai passar por esse período de teste e, se for aprovado, fica em definitivo. Outros reforços do Cruzeiro, esses já confirmados há mais tempo, e para o time principal, o Lincoln, atacante revelado no Flamengo, que estava no futebol japonês, chega por empréstimo, além de John Arias, não é Arias não, é Juan Christian, jogador que pertencia ao Azures, foi para o Cruzeiro para um período de tratamento. O Cruzeiro conseguiu convencer o Azures a liberar esse atleta por empréstimo até dezembro de 23, e é dessa maneira que o Juan Christian, atacante brasileiro, fica na Raposa. Ambos já estão registrados no BID e à disposição do técnico Paulo Pesolano para o confronto do próximo domingo contra o Grêmio, que fecha a rodada da Série B. Quero falar agora sobre Marcos Paulo. Você lembra dele? Atacante que surgiu em Xerém, no Fluminense, categoria de base, fez uma temporada muito forte em 2020. 42 jogos, 8 gols e 6 assistências, acabou deixando o Fluminense em fim de contrato, se acertou com o Atlético de Madrid. O clube espanhol ainda precisou pagar uma compensação de 3 milhões de reais ao Fluminense pelo período de formador. Na Espanha, o Marcos Paulo não teve oportunidade, acabou sendo emprestado ao Famalicão de Portugal na temporada passada, 20 jogos, nenhum gol. Não seria aproveitado de novo no Atlético de Madrid e começou a ser sugerido para clubes brasileiros. Red Bull Bragantino, Corinthians e Atlético Paranaense foram alvos nos últimos dias. Não houve consenso em relação ao nome do Marcos Paulo no Red Bull. Tinha gente que queria a contratação dele, outros não. O Red Bull acabou não levando essa história adiante. Corinthians, precisando de atacante, de lado exatamente com essa característica, recebeu a sugestão, mas também não demonstrou grande animação. Coube ao Atlético Paranaense fechar o acordo de empréstimo. O atleta deve ficar por uma temporada, sem custo de empréstimo. O Atlético Paranaense assume parte dos salários, vai desembolsar 200 mil reais por mês. Jogador jovem, 21 anos de idade, tem passaporte português. Durante a passagem dele por Portugal, ele conseguiu obter esse passaporte. Nos tempos de Flu, era muito bom jogador. E diante dessa possibilidade, diante dessa operação sem custos e somente com o pagamento dos salários, acho uma aposta bem interessante. Vale destacar a ótima relação entre dirigentes de Atlético de Madrid e Atlético Paranaense. Essa relação foi construída a partir da venda do Renan Lodge para o clube espanhol. Bora falar agora sobre o Corinthians. Informação super importante. Nessa segunda-feira, a Estopim e a Gaviões da Fiel, duas das principais torcidas organizadas do Corinthians, emitiram notas protestando e combatendo as declarações do Vitor Pereira. Gaviões também fez críticas ao departamento de futebol, aos diretores e aos jogadores. A crítica ao VP se dá por conta daquela declaração no sábado, em que ele diz que não tem medo de ser demitido do Corinthians porque tem a conta cheia de dinheiro. Repercussão muito ruim. Eu quis saber de uma fonte minha lá do Corinthians se existe a possibilidade de o VP perder o emprego. Como é que anda a cotação do treinador diante dos dirigentes? E a informação que eu recebi é de que a coisa segue absolutamente tranquila para o treinador português, mesmo diante de tanta pressão e tanto barulho. Essa pessoa com quem conversei disse que hoje é mais fácil o VP se cansar de tanta pressão e tanta reclamação, pegar as coisas dele e se mandar, do que o contrário, do que o Corinthians demiti-lo. Ainda perguntei, mas se perder para o Atlético Goianiense na quarta, se o time não passar para a próxima fase, tudo segue igual? A ideia, de acordo com essa pessoa, é de que ele seja mantido pelo menos até o fim da temporada. O presidente do Willian Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Alessandro avaliam como positivo o trabalho do treinador português. E você,
Manteria o VP? Você acha que ele merece permanecer no clube? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Para fechar o vídeo, bora falar a respeito de Flamengo. O presidente Rodolfo Landim foi flagrado, filmado, conversando com torcedores no Maracanã na última partida. E um torcedor perguntou para ele a respeito do estádio. E aí, presidente, vai sair ou não vai esse estádio? O Landim respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estamos trabalhando para conseguir o terreno. O terreno ao qual ele se refere é o terreno no gasômetro no centro da cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo e a Caixa negociam a compra, a aquisição desse terreno que pertence à Caixa e está avaliado em 400 milhões de reais. O Flamengo tenta oferecer como compensação para a Caixa, como uma forma de abater esse valor, apartamentos que ele tem lá no Morro do Flamengo. É um empreendimento da Cirela, enfim, Morro da Viúva, que também tem participação do Flamengo. Agora a parte mais importante. Um torcedor que estava conversando com o Landim chega a falar sobre capacidade. Ô, presidente, você precisa fazer um estádio grande. E o presidente responde, vai ter no mínimo 100 mil lugares. Ele ainda completa dizendo que o Maracanã vai ser utilizado para jogos pequenos. Só para vocês entenderem como o Flamengo está pensando grande quando decide construir seu estádio. Ele quer um estádio para no mínimo 100 mil pessoas e as partidas de menos apelo poderiam ser levadas para o Maracanã, que hoje tem uma capacidade próxima a 70 mil pessoas. O que você pensa sobre um estádio para mais de 100 mil lugares, quando na verdade todas as grandes arenas recém-construídas no Brasil geram entre 40, 45 e 50 mil lugares? A alegação é de que o custo de manutenção fica muito caro para estádios acima de 60 mil. O Flamengo garante ter contas que viabilizam esse estádio para mais de 100 mil pessoas. Estou muito curioso para saber como é que vai funcionar essa história. Só para fechar, Fortaleza contratou nessa segunda-feira Caio Alexandre, volante de 23 anos de idade, que havia surgido no Botafogo. Ele estava no Canadá, no Vancouver Whitecaps. O Leão do PC procurava já há algum tempo um volante, tentou a contratação do Lisieiro, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Inter. A ideia do Lisieiro é só deixar o Internacional e o São Paulo para se mudar para a Europa, não houve acordo e o Caio Alexandre é novo reforço, jogador bem interessante. Queria falar também sobre Endrick, que ainda nem estreou no profissional do Palmeiras, mas segue sendo bastante badalado ou cada vez mais badalado no mercado publicitário. Nessa segunda-feira ele anunciou que se tornou garoto propaganda pelos próximos 3 anos do Rei do Pitaco, que é um fantasy game de futebol, tudo a ver com o Endrick e com a possibilidade dele fazer enorme sucesso pelos próximos anos. A curiosidade é que o Endrick completou 16 anos agora, no final do mês de julho, e já é a segunda marca que se associa a ele em contratos longos. A Odonto Company, empresa de odontologia, desde fevereiro desse ano, também já tinha contrato com ele, outro vínculo de 3 anos de duração. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Fábio Wolff, que é o dono da Wolff Sports, a empresa de agenciamento de marcas e publicidade que cuida da carreira do Endrick. E ele contou que se inspira na gestão das carreiras de Roger Federer e Rafael Nadal do tênis e Cristiano Ronaldo do futebol. São atletas que tiveram poucas, mas boas marcas e parceiros ao longo de toda a carreira. O Endrick é um dos poucos jogadores de futebol que são assediados pelo mercado de publicidade. Se você for pensar bem, somente Neymar e Marcelo são atletas em atividade no futebol brasileiro que costumam aparecer em propagandas de TV. Só um detalhezinho para o torcedor palmeirense que está impressionado com o Endrick. Ele bateu o recorde de acordos publicitários. Nunca antes na história do futebol brasileiro alguém tão jovem havia firmado contratos de patrocínio. Você vai lembrar do Neymar, mesmo o Neymar não conseguiu firmar acordos com 15 e 16 anos de idade. Não estou me referindo a fornecedores de material esportivo, as marcas de material esportivo que patrocinam os atletas desde muito cedo. O Endrick também tem seu fornecedor de material esportivo. Estou me referindo a garoto propaganda, marcas como a Odonto Company e também o Rei do Pitaco. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!